Bom, de volta aqui ao nosso programa, então Felipe Campos vai falar pra gente qual é o cantor que foi internado agora, é isso? Pois é, na verdade ele estava fazendo uma turnê na África. Na África. E aí ele contraiu malária. E ele chegou no Brasil, aí achando que era gripe, resfriado, a história foi evoluindo, não foi ao médico. E aí o que aconteceu? Ele começou a ter hemorragia. Aí ele foi internado às pressas agora há pouco. E o estado dele é bem complicado, que é o Tony Salles, o esposo da Sheila Carvalho. Sheila, imagina como ela não tá, caramba, eles têm uma filha, de 10 anos, a Gília. Olha só, que coisa. Mas diz que ele chegou no hospital num estado bem Mas ele foi pra lá sem grave. vacina, né? Sim. Sem vacina, porque senão acho que isso não teria acontecido. Quer dizer, eu não sei também se a vacina de febre amarela protege contra a malária. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa, né? Eu não entendo dessas doenças tropicais, mas eu acho que é a mesma coisa. Quando eu fui para a África, eu tomei a vacina de febre amarela, dura 10 anos, depois não tomei nunca mais. Mas também você fica com uma proteção aí muito grande. E olha que não fui para a selva, não fui nada, eu fui a trabalho mesmo, mas nas próprias cidades é muito mais difícil, né? Tentar qualquer coisa assim. Mas para ele aconteceu. E ele é fortão, né? Ele tá aí cheio de saúde, mas diz que foi exatamente isso. Ele fez a turnê pela África e disse que ele começou a se sentir mal, enfim, quando chegou aqui no Brasil, né? Aí não foi ao médico, porque achando que era gripe, um resfriado, enfim, coisa, né? e ficou tentando tratar em casa, começou a ter hemorragia e foi pro hospital hoje, mas o estado dele é bem grave e é complicado. Nossa, gente, ainda bem que ele é jovem, que ele é fortão, ele é forte, né? Ele é forte, eles usam muito shake, uma alimentação muito reforçada. Acho que isso, em alguma coisa, em alguma hora, te dá um retorno bom, né? Te dá uma energia a mais. Vamos esperar que logo a gente tenha boas notícias. E fica um alerta, né? Pra quando você sente alguma coisa, já vai logo no hospital pra ver o que pode ser e pode evitar, mesmo com gripe, gente. Hoje o pessoal fala, é só uma gripe, mas gripe hoje em dia é uma coisa muito arriscada, né? Se você bobear, vira uma pneumonia, vira uma coisa mais séria, te derruba de verdade. Então, tudo prestando muita atenção para... Ele está internado no Brasil? No Brasil, ele está no Brasil. Ele chegou da África, obviamente ele foi contaminado lá, com toda certeza. Ele chegou e começou a se sentir mal. Aí disse que teve febre, foi evoluindo, não foi ao médico, quis ficar tratando em casa. E aí o que aconteceu? Quando começou a hemorragia mesmo, ele se sentiu mal, taquicardia, a pressão começa a cair, enfim. Aí ele foi pro hospital, chegou lá, agora vai ficar internado. E aí os médicos agora vão ficar sabendo o que está acontecendo verdadeiramente. Viu? Vamos lá, que tudo dê certo. Vamos, inclusive, para a Central de Jornalismo da nossa Rede TV agora, com Amanda Klein, os destaques do Rede TV News. Boa tarde, Amanda. Oi, Sônia, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde a todos. A gente segue acompanhando a repercussão da condenação do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro condenou o petista a 9 anos e meio de prisão no caso do triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. O ex-presidente está no Instituto Lula, neste momento, onde discute a estratégia de defesa com seus advogados. A repercussão política, claro, foi imediata em Brasília e também no resto do país. E é sobre isso que a gente conversa agora com o repórter Eric Klein, direto de Brasília. Boa tarde, Eric. E aí, muita gente falando aí sobre a condenação do ex-presidente, os favoráveis e os contrários também. Muita gente sim, viu, Amanda? Boa tarde a você também, a todos que nos acompanham. Olha, a notícia da condenação do ex-presidente Lula repercutiu imediatamente aqui. Senadores subiram ao púlpito do Senado para discursarem tanto a favor e também contra a condenação do ex-presidente Lula. Aqui na Câmara também, os petistas se mostraram indignados. Eles falam em condenação política, que não há provas e que é uma condenação para tentar barrar a candidatura do ex-presidente Lula à presidência em 2018. Já os adversários do petista dizem que é uma condenação baseada em fatos e provas e que ninguém está acima da lei e que inclusive demorou
para que o ex-presidente Lula fosse condenado, já que ele foi condenado em um dos processos e ainda responde a outras 4 ações. Esse é o caminho aqui no Congresso Nacional. Os petistas indignados, mostrando essa linha de condenação política, de um viés político na decisão de Sérgio Moro, e os adversários do presidente Lula dizendo que é uma condenação técnica baseada em fatos e provas. E o líder do PT aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Zaratini, já anunciou um ato do PT em todo o país. Segundo ele, petistas vão para a porta dos fóruns em todo o país para mostrar indignação e para defender a imagem do ex-presidente Lula contra essa condenação em primeira instância. A gente sempre lembra isso, né, Amanda? Em primeira instância contra o ex-presidente Lula, ele ainda pode recorrer à segunda instância. Então, que fique bem claro isso, que ele não vai ser preso imediatamente, não há um pedido de prisão por enquanto, viu? E esse é um ponto interessante que acho que nos cabe ressaltar, né, Eric, que não houve um pedido de prisão preventiva por parte do juiz Sérgio Moro. E ele argumenta o seguinte na sua decisão, na sua sentença, ele diz, bom, embora até haja indícios de que o presidente tenha orientado a terceiros para destruir provas, não cabe neste momento, não seria prudente neste momento, porque poderia causar certos traumas à sociedade, já que se trata de um ex-presidente, pedir a prisão preventiva. Então é melhor aguardar a decisão da segunda instância e aí sim prendê-lo ou não prendê-lo, dependendo da condenação ou absolvição na segunda instância. Agora, outra pergunta que eu queria te fazer, essa é uma questão muito importante, Eric, isso automaticamente, essa condenação agora do juiz Sérgio Moro, significa que o Lula já fica impedido de concorrer nas próximas eleições de 2018 ou ainda não? Ainda não, Amanda, ele ainda não está inelegível. Isso porque a lei da ficha limpa diz o seguinte, que para um político, uma pessoa ficar inelegível, não poder se candidatar em qualquer que seja eleição, para qualquer cargo eletivo, precisa ser condenado por um colegiado, e um colegiado só a partir da segunda instância, na Justiça Federal. Então, por enquanto, apesar dessa condenação do Lula na primeira instância, Lula poderia muito bem se candidatar amanhã, por exemplo, para concorrer a algum cargo eletivo ou nas próximas eleições. Então, por enquanto, ele continua com os direitos políticos, ele detém direitos políticos e poderia se candidatar. A partir do momento que a defesa de Lula recorrer à segunda instância e que se o colegiado ratificar a decisão do juiz Sérgio Moro, aí sim ele perderia os direitos políticos e ficaria inelegível. Mas por enquanto não, ele continua tendo o direito de se candidatar sim. E falando um pouquinho mais daquilo que você falou sobre o juiz Sérgio Moro não ter pedido a prisão para não causar uma certa comoção, eu conversei com alguns juristas que disseram exatamente mais ou menos nessa linha. O que acontece? Que o juiz Sérgio Moro foi prudente justamente para que as pessoas não saiam nas ruas, os militantes, para não aflorar esse sentimento aí de disputa entre o juiz Sérgio Moro e os petistas e o ex-presidente Lula. Então que o juiz Sérgio Moro, segundo os juristas com os quais eu conversei, disseram que ele teve uma prudência, uma cautela, justamente para não acirrar os ânimos, para a coisa se manter calma, e porque na verdade ainda não aconteceu nada, né? Foi uma condenação em primeira instância, Lula não será preso e ainda também não perde os direitos políticos, né, Amanda? Pois é, lembrando que vários outros personagens já foram presos até antes mesmo de uma condenação, né? A gente tem todos os empreiteiros da Odebrecht, de outras empreiteiras, de outras construtoras também. A gente tem o caso do Eduardo Cunha, que já estava preso mesmo antes da condenação. Então não é exatamente nenhum comportamento do juiz Sérgio Moro. De fato, dessa vez ele foi mais prudente e cauteloso, justamente por se tratar do ex-presidente Lula. Érica, agradeço muito a sua participação aqui ao vivo, na tarde é sua, e a gente volta a qualquer momento durante a nossa programação com mais notícias sobre a condenação do ex-presidente Lula. E claro, a cobertura completa desta notícia e das principais informações do Brasil e do mundo você acompanha às 7h30 da noite no Rede TV News comigo e com Augusto Xavier. Eu te espero. Até lá. Até lá. Pela Amanda Klein, nosso encontro marcado, né? Amanda Klein, Augusto Xavier, Rede TV News, 7h30 da noite, com os destaques do Brasil e do mundo. E no Brasil hoje tem muito destaque essa história da condenação do ex-presidente Lula. Mas voltando aqui na nossa história, tem mais informações sobre a internação de Tony Salles, do cantor Tony Salles. Diga. Então, na verdade, ele foi fazer o show na Guiné, na África especificamente, no dia 25 de junho, foi quando ele esteve lá. Tá. Ele voltou, começou com os sintomas da malária, enfim, achando que era gripe,
E no dia 10, que foi nessa última segunda-feira, foi quando realmente começaram os processos de hemorragia. Porque aí realmente a malária, tanto malária, chikungunya, febre amarela, tudo eles dão hemorragia. Tem né? dengue hemorrágico, São doenças hemorrágicas. E aí ele foi internado, hoje, ele está internado no Hospital Aliança, em Salvador. Salvador, tá certo, então, né, gente? Então, vamos ficar ligados aí, vamos fazer nossas orações que sempre ajudam também, viu? Olha, Ratinho tá comprando mais uma rádio, dessa vez aqui em São Paulo. Que história é essa? Tem todo mundo querendo saber qual é a rádio. É a Melodia FM 92,5. Ele já estaria em negociações bastante avançadas para a compra dessa emissora. E vai dizer que o Ratinho atualmente, né, além de ser uma das maiores audiências do SBT, ele já tem estações no Paraná, estações de rádio em Minas e também agora vai ter aqui em São Paulo. É uma rede, massa, na verdade. É uma rede, ele gosta de rádio. Ele adora rádio. Sabe que o Celso Portiolli também tem. Eu também. Ah, também. Eu ia falar, eu não. Não, eu falei, eu também adoro rádio. Eu também adoro rádio. Não tem mais. O Celso Portiolli também tem rádio. Estação mesmo, ele é o dono da rádio. Verdade, né? Muito legal. Olha aqui, gente, enquanto o Neguinho da Beija-Flor estava preocupado muito, e ontem os jornais falaram disso, nós comentamos aqui, em não usar mais o medalhão dele de ouro maciço, que custa 60 mil reais, que pesa praticamente meio quilo, eu também acho que vale mais, né? Porque é um período de crise, ele não quer saber de ostentação. Dona Val Marchiori vai na contramão disso e ostenta muita coisa e no valor de 200 mil reais. Já a gente conta os detalhes. Que 60 que nada para ela é agonia, né? Daqui a pouquinho vamos falar da Val Marchiori, mas agora vamos falar de ganhar dinheiro. Tô só esperando. Eu não vou falar o que tá. Não, pode falar que é total. Ela deveria aproveitar o dinheiro e fazer um curso. Do quê? Sei lá, alguma coisa. Estudar, aproveitar, porque vamos supor, se um dia o dinheiro dela acaba, ela vai fazer o quê? Ela vai viver do quê? Daí outra coisa. Tem que ter um plano B, é isso, né? A Val é cafona, né? Porque eu acho que a cafonice, ela tá nessas histórias. Porque quem tem, na verdade, não precisa expor e jogar, enfim, colocar, esfregar na cara dos outros o que tem, o que deixa de ter. Porque para ela só aparece justamente por esse motivo, né? Ela não aparece por um motivo tipo, a Val está lendo um livro, a Val fez a interpretação de texto de uma matéria sobre política, sabe? Você não vê absolutamente nada sobre isso. A Val né? falando sobre política também. Tá querendo muito. Daqui a pouco vai querer que ela apresente o Jornal Nacional também, né? Mas ela é tão pretensiosa que é capaz né? Ela é capaz também de falar que ela pode realmente, tá certo. Olha aqui, gente, teve o aniversário do pai do Fábio Porchat. E nesse dia, já que o clima era de festa, o apresentador da Record de televisão resolveu contar a data do casamento dele com a atual noiva, né? Claro, não seria com outra. O pai, o Fábio Ferrari Porchat de Assis, comemorou 65 anos ao lado do filho e da nora aqui em São Paulo. O Fábio Porchat aproveitou a comemoração dupla do seu aniversário de 34 anos e do pai fazendo 65. Olha que coisa legal. Então, alegria em dose dupla. Aproveitou e disse que o casamento vai acontecer no Rio de Janeiro, ele é carioca, né? No Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no dia 25 de novembro deste ano. O local é simplesmente maravilhoso. É incrível. É o local que ele escolheu. Então, vocês já imaginam o casamento que vem aí, né? A noiva dele, vocês sabem que ela era a Nathalie Mega do Porta dos Fundos, ela era diretora do Porta dos Fundos, eles se conheceram lá, tudo, estão juntos já há um tempo, e ele diz o seguinte, que ele quer casar mesmo porque ele tá louco para ser pai. Imagina um puxazinho aí fazendo aquelas graças, imagina se puxar pro pai, né? Muito bom, recomendo. Muito legal, também acho muito legal. Você sabe que no começo, logo que ele começou, eu tinha um pouco de birra dele. É mesmo? Aí não era nem, eu olhava com um olhar muito crítico, mas
olhar crítico pra você ferrar, entendeu? Tá. E aí eu era muito. Ele teve de trancar com a Débora do Masterchef lá no mezanino. Imagina os dois lá. Aí você fica olhando. Hoje não mais. Eu acho que o Porchat, ele se superou, assim. Ele dominou, né? Ele dominou, ele tá indo bem, ele tá legal. Eu acho que tá mais tranquilinho. Trabalha, assim, sabe? procura alternativas, não ficou acomodado. Eu acho bem legal. Aliás, e quando a gente é acessível, ele é um cara acessível. Ele é um cara acessível. Você vê que ele vem aqui na Rede TV, ele vai nos outros programas de televisão. Verdade. Isso é legal. Né? Mesmo com a agenda recheada, que Porta dos Fundos, Record, tudo, ele arruma tempo. Fazendo externas, sim, né? Então, outros compromissos. E eu tenho uma informação sobre a Record depois, Sônia? Tá. Depois eu te conto. É mesmo? Sim. Então, vou fazer o seguinte. Você tinha uma outra história em relação à saúde também. Sim, saúde e Record, isso. E Record. Sim. Ele fala já o Fabrício, né, Falquete, do site Na Telinha, mas vocês estão vendo aí trechos do programa do Porchat com a Soninha Francini, né, que era ex-secretária aí da área social do prefeito João Dória, acabou sendo demitida, uma coisa que ela fala pouco agora, porque olha que incrível isso. Ela sai da área social, né, de cuidar inclusive do lado dos moradores de rua, e se apaixona por um morador de rua e fica com ele, tá com ele, e ela conta detalhes dessa história alcoólatra, no programa do Alcoólatra, sabe? Ela levou ele para casa dela. Ele teve altas crises, faz parte do quadro, embora para a rua de novo, ela buscava, voltava dentro de casa outra vez, e agora ele estabilizou. E ele mesmo andou dando entrevistas agora, dizendo que ele só vê a vida dele ao lado da Soninha, que é isso que ele quer para ele. Muito polêmica, né, de tempos, mas tá sempre surpreendendo. Amor à primeira vista não escolhe lugar, nem quem. Não, e ela enxergou através da sujeira, é muito bonito, né, isso. da decadência, daquele aspecto que muita gente se sente repelida. É uma coisa muito complicada. Amor mas a única coisa que me incomoda é a Soninha dando entrevista. Ela tá falando de soquinho, gente. Ela perdeu a dicção. É mesmo? Gente, isso está cansando, não sei o que aconteceu. Tudo bem? Tá tudo bem. Não, eu acho incrível. Se apaixonou, ok, beleza. Mas tomara que seja realmente para a vida, né? Que isso não seja só momentâneo ou uma possibilidade, talvez, de ingressar na política novamente. Felipe, não. É uma experiência muito forte. Ela sofre mais rejeição do que apoio, por incrível que pareça, né? Como assim? Então, eu li a matéria. Não, até para a família, tá muito complicado. Parece que a filha dela também entrou com teve problema com a filha. Os pais acharam que ela ficou louca. Então, ninguém vai fazer isso só por voto, não. É a vida dela e de todo mundo que sofre uma tremenda virada, mas também você pega uma pessoa que você conheceu na rua, ali, se apaixona à primeira vista. Por exemplo, ele tá aqui, eu tô com ele, me apaixono por ele, levo ele pra casa. Chega lá, o Cláudio fala, o que ele tá fazendo aqui? Eu falo, não é, Angela? Aí o que acontece? Eu acho que realmente a primeira coisa que vai passar é que a pessoa realmente não pirou, né? Exatamente. Pirou. Mas amor é assim, viu? Bom, gente, o Fabrício Falquete, do site Na Telinha, tem duas informações pra gente. Quais são? Isso. Sobre o Dancing Brasil. O bailarino vencedor da primeira temporada, ele está fora da segunda. Isso já foi confirmado pra gente, do Na Telinha. Ele estava treinando a Aline Rosa pra segunda temporada e ele tá com dor na cervical. Nossa. E foi cortado, preferiu sair do Dancing Brasil. Ele não estará, então, na nova temporada. O vencedor da o Paulo Vitor. O namorado Vitor, exatamente. Tava com o namorado que e não é da Maitê Piragibe, né, que se afastou da mídia depois de todo um comportamento esquisitíssimo que ela teve, mas vai estar na novela, né? Vai estar, mas eu recebi também essa informação que ela está espalhando que será uma participação especial, que ela foi convidada especialmente, mas não é isso, ela já estava no elenco da primeira fase, que são alguns dias apenas. Ela então não é bem assim. Não é uma primeira fase inteira ou na novela inteira. Não é uma participação, eu ganhei o Dancing Brasil e estarei na novela. Eu sou a estrela da novela. Não é nada disso, não. Foi confirmado. Eu tenho uma de uma amiga sua também. Amiga minha? O que foi? Simone, não, é uma notícia boa.
né? Que ontem eu vi uma foto dela com a vozinha dela que não estava bem. Não, a notícia boa, acabei de receber aqui também da nossa redação, que ela tá voltando à música com uma nova roupagem. Ela vai fazer um sertanejo reggaeton. Nossa, que bárbaro. Com toda a sua sensualidade, estilo mulherão. Tá. Então ela mulherão vai chegar ela tá mesmo, né? Tá, vai usar isso aí na música. Fogo. Exato. A partir de olha agosto. Que legal. Por isso, olha só como são as coisas. Vamos juntar Lé com Cré. Lembra que ela encontrou o Giovanni no salão de cabeleireiros e cantou sertanejo com ele? Aqui, ó. Um cantinho rabiscado no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Ah, que demais, vai dar certo. Vai dar certo. Ela canta qualquer gênero, gente. Olha, acho que sertanejo cai como uma luva. A Simone, ela tem tudo para ser uma das maiores artistas desse país. Ela tem uma voz linda, ela canta tem uma voz muito, incrível. muito. É incrível como ela canta. Ela tem um vozeirão. Ela vai entrar aí no sertanejo reggaeton. O que é reggaeton? Sertanejo reggaeton? Eu não sei. Acho que é com mais balanço, uma coisa mais balançada, assim. Tem não é sofrência, um ritmo mais marcante, mais marcado, na verdade. Acho que é bem isso, mas eu vou perguntar para ela. Pergunta para ela. Explica pra gente, muito legal. Daqui a pouco, já que a gente tá falando de sertanejo, Paula Fernandes lança a música com o sugestivo título de Traidor. E tá todo mundo achando que ela fez pro ex, mesmo tendo um namorado agora, Maravilha Campos, com o Fabrício Falquete. E a gente estava falando da Paula Fernandes. Não dá para não pensar que não seja uma indireta, né? Sim. É traída pelo namorado, descobre, bota a detetive atrás, estava sendo infiel mesmo. Como a Nayara Azevedo, é a Nayara ou é a Marília Mendonça que canta o infiel? É a Marília Mendonça. Já tem o infiel, não dá para colocar o mesmo título, então virou traidor. E aí você só pode associar com o ex, né? Sim, com certeza. Se ela foi traída, foi detetive, virou toda essa notícia e vem logo com essa música, é óbvio que é óbvio, ele. Né? É óbvio. Ah, mas olha que eu ia perder meu tempo com um namorado novo, em folha, lindo daquele jeito, super feliz. Você vai dedicar a música pra ex? Ah, não, até pulava essa parte. Pulava, esquece. Assim, cara, nunca existiu. Tem uma música falando pro traidor. Vamos pular, depois no outro a gente coloca. Já tá colocando em evidência de novo, né? Que bobeira. Eu só acho que a Paula Fernandes, ela nunca emplaca nada, né? Ela é aquela que ela chega, ela não consegue fazer absolutamente nada. Aqui, olha, até cai o ponto. Até caiu o ponto aqui, obrigada. Ela não emplaca, ela sempre pega carona. Vocês podem perceber isso. Na carreira de alguém ou nas coisas que estão acontecendo. Uma vez eu fui entrevistá-la e ela sempre falava da Shania Twain. Aí eu falava assim, mas fala alguma coisa sua, não porque a Shania Twain, porque não sei o quê. Porque aí agora ela viu que essa história do feminejo, né, tá pegando, pronto, agora ela quer entrar nessa onda para fazer música de infidelidade, de infiel. Então ela não é uma artista que, se vocês pararem para analisar, ela tenha uma marca registrada. Ela não tem. Mas ela tem grandes sucessos. Não, ela tem grandes sucessos, mas nada. Fenômeno mesmo, né? Ela é muito bonita. É bonita e ela tem é fanha, gente. Ela é fanha. Mas tem muito super cantor que é fanho. Não, vai. Vamos virar, a gente volta já e já. O Gretchen, nessa fase, né? Tá aqui, ó, nessa fase. Katy Perry ganha versão em boneca idêntica. E ela disse que o bumbum da boneca tá do mesmo tamanho do bumbum dela, proporcionalmente, claro, né? Os fãs de Gretchen já têm o presente que querem ganhar nos próximos dias. A rainha do rebolado e dos memes da internet compartilhou no seu Instagram essa boneca que é idêntica a ela, com o mesmo figurino que ela usou no clipe Swish Swish da Katy Perry, feita pelo artista especialista em biscuit, Alan Santos. Gente, olha a minha bonequinha. Amei, ficou muito parecida. O bumbum está do mesmo tamanho, mas está idêntica mesmo, né? Ficou muito legal a bonequinha. Parabéns aí, Gretchen, você merece, viu? Fabrício Falquete, contatos. Podem encontrar as notícias dos bastidores da televisão, tudo que você procurar sobre televisão e celebridades em www.natelinha.com.br, Facebook e portal Na Telinha. No site você pode encontrar algumas reportagens especiais de hoje, que um nosso colunista fez uma crítica sobre Apocalipse,
está contratando globais e promete brigar pela liderança com a Globo. E também um especial sobre os 20 anos do SBT com a Disney, com contrato de exclusividade, que tinha todos aqueles filmes exclusivos, fazem 20 anos. Sim. E por onde anda o Power Rangers preto. É verdade, né? Sim. Por onde anda o Power Rangers preto. Contem lá em natelinha.com.br. Isso aí, o Power Rangers oxigenado, que é o Supla. Ele vai ser o pai da Maísa em Carinha de Anjo. Ele vai entrar na novela. Supla vai ser o pai da Maísa em Carinha de Anjo. Contatos, Felipe Campos. Bom, então, Felipe com H Campos é o Insta, Felipe Campos o Face. E na Rádio Mundial, domingo às 19h30. No FM 95.7. Gretchen, eu te mandei um recado te convidando, responde pra mim. Que legal, viu? Bom, estamos indo embora. Muito obrigada, Fabrício. Obrigado, um prazer te receber aqui, viu? Imagina. Tchau, gente. Até amanhã. O Super Pop está daquele jeito que eu adoro, levando entretenimento. Aproveitou e disse que o casamento vai acontecer no Rio de Janeiro, ele é carioca, né? No Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no dia 25 de novembro deste ano. O local é simplesmente maravilhoso. É incrível. É o local que ele escolheu. Então, vocês já imaginam o casamento que vem aí, né? A noiva dele, vocês sabem que ela era a Nathalie Mega do Porta dos Fundos, ela era diretora do Porta dos Fundos, eles se conheceram lá, tudo, estão juntos já há um tempo, e ele diz o seguinte, que ele quer casar mesmo porque ele tá louco pra ser pai. Imagina um puxazinho aí, fazendo aquelas graças, imagina se puxar pro pai, né? Muito bom, recomendo. Muito legal, também acho muito legal. Você sabe que no começo, logo que ele começou, eu tinha um pouco de birra dele. É mesmo? Aí não era nem, eu olhava com um olhar muito crítico, mas olhar crítico pra você ferrar, entendeu? E aí eu era muito. Ele teve de trancar com a Débora do Masterchef lá no mezanino. Imagina os dois lá. Aí você fica olhando. Hoje não mais. Eu acho que o Porchat, ele se superou, assim. Ele dominou, né? Ele dominou, ele tá indo bem, ele tá legal. Eu acho que tá mais tranquilinho. Trabalha, assim, sabe? procura alternativas, não ficou acomodado. Eu acho bem legal. E quando a gente é acessível, ele é um cara acessível. Ele é um cara acessível. Você vê que ele vem aqui na Rede TV, ele vai nos outros programas de televisão. Isso é legal. Né? Mesmo com a agenda recheada, que Porta dos Fundos, Record, tudo, ele arruma tempo. Fazendo externas, outros compromissos. E eu tenho uma informação sobre a Record depois, Sônia? Tá. Depois eu te conto. É mesmo? Sim. Então, vou fazer o seguinte. Você tinha uma outra história em relação à saúde também. Sim, saúde e Record, isso. E Record, ele fala já, o Fabrício, né, Falquete, do site Na Telinha, mas vocês estão vendo aí trechos do programa do Porchat com a Soninha Francini, né, que era ex-secretária aí da área social do prefeito João Dória, acabou sendo demitida, uma coisa que ela fala pouco agora, porque olha que incrível isso, ela sai da área social, né, de cuidar inclusive do lado dos moradores de rua, e se apaixona por um morador de rua e fica com ele, tá com ele, e ela conta detalhes dessa história alcoólatra, no programa do Alcoólatra, sabe? Ela levou ele para casa dela, ele teve altas crises, faz parte do quadro, embora para a rua de novo, ela buscava, voltava dentro de casa outra vez, e agora ele estabilizou, e ele mesmo andou dando entrevistas agora, dizendo que ele só vê a vida dele ao lado da Soninha, que é isso que ele quer para ele. Muito polêmica, né, de tempos, mas tá sempre surpreendendo. Amor à primeira vista não escolhe lugar, nem quem. Não, e ela enxergou através da sujeira, muito bonito, né, isso, da decadência, daquele aspecto que muita gente se sente repelida. É uma coisa muito complicada. Amor mas a única coisa que me incomoda é a Soninha dando entrevista. Ela tá falando de soquinho, gente. Ela perdeu a dicção. É mesmo? Só a partir da segunda instância, na Justiça Federal. Então, por enquanto, apesar dessa condenação do Lula na primeira instância, Lula poderia muito bem se candidatar amanhã, por exemplo, para concorrer a algum cargo eletivo ou nas próximas eleições. Então, por enquanto, ele continua com os direitos políticos, ele detém direitos políticos e poderia se candidatar. A partir do momento que a defesa de Lula recorrer à segunda instância e que se o colegiado ratificar a decisão do juiz Sérgio Moro, aí sim ele perderia
perderia os direitos políticos e ficaria inelegível, mas por enquanto não, ele continua tendo o direito de se candidatar sim. E falando um pouquinho mais daquilo que você falou sobre o juiz Sérgio Moro não ter pedido a prisão para não causar uma certa comoção, eu conversei com alguns juristas que disseram exatamente mais ou menos nessa linha. O que acontece? Que o juiz Sérgio Moro foi prudente justamente para que as pessoas não saiam nas ruas, os militantes, para não aflorar esse sentimento aí de disputa entre o juiz Sérgio Moro e os petistas e o ex-presidente Lula. Então que o juiz Sérgio Moro, segundo os juristas com os quais eu conversei, disseram que ele teve uma prudência, uma cautela, justamente para não acirrar os ânimos, para a coisa se manter calma, e porque na verdade ainda não aconteceu nada, né? Foi uma condenação em primeira instância, Lula não será preso e ainda também não perde os direitos políticos, né, Amanda? Pois é, lembrando que vários outros personagens já foram presos até antes mesmo de uma condenação, né? A gente tem todos os empreiteiros da Odebrecht, de outras empreiteiras de outras construtoras também. A gente tem o caso do Eduardo Cunha, que já estava preso mesmo antes da condenação. Então não é exatamente nenhum comportamento do juiz Sérgio Moro. De fato, dessa vez ele foi mais prudente e cauteloso, justamente por se tratar do ex-presidente Lula. Érica, agradeço muito a sua participação aqui ao vivo na Tarde é Sua, e a gente volta a qualquer momento durante a nossa programação com mais notícias sobre a condenação do ex-presidente Lula. E claro, a cobertura completa desta notícia e das principais informações do Brasil e do mundo você acompanha às 7h30 da noite no Rede TV News comigo e com Augusto Xavier. Eu te espero. Até lá. Pela Amanda Klein, nosso encontro marcado, né? Amanda Klein, Augusto Xavier, Rede TV News, 7h30 da noite, com os destaques do Brasil e do mundo. E no Brasil hoje tem muito destaque essa história da condenação do ex-presidente Lula. Mas voltando aqui na nossa história, tem mais informações sobre a internação de Tony Salles, do cantor Tony Salles. Diga. Então, na verdade, ele foi fazer o show na Guiné, na África especificamente, no dia 25 de junho, foi quando ele esteve lá. Tá. Ele voltou, começou com os sintomas da malária, enfim, achando que era gripe. E no dia 10, que foi nessa última segunda-feira, foi quando realmente começaram os processos de hemorragia. Porque aí realmente a malária, tanto malária, chikungunya, febre amarela, tudo eles dão hemorragia. Tem né? dengue hemorrágica, São doenças hemorrágicas. E aí ele foi internado, hoje, ele está internado no Hospital Aliança, em Salvador. Tá certo, então, né, gente? Então, vamos ficar ligados aí, vamos fazer nossas orações que sempre ajudam também, viu? Olha, Ratinho tá comprando mais uma rádio, dessa vez aqui em São Paulo. Bom, de volta aqui ao nosso programa, então Felipe Campos vai falar pra gente qual é o cantor que foi internado agora, é isso? Pois é, na verdade ele estava fazendo uma turnê na África. Na África. E aí ele contraiu malária. E ele chegou no Brasil, aí achando que era gripe, resfriado, a história foi evoluindo, não foi ao médico. E aí o que aconteceu? Ele começou a ter hemorragia. Aí ele foi internado às pressas agora há pouco. E o estado dele é bem complicado, que é o Tony Salles, o esposo da Sheila Carvalho. Sheila, imagina como ela não tá, caramba, eles têm uma filha, de 10 anos, a Gília. Olha só, que coisa. Mas diz que ele chegou no hospital num estado bem Mas ele foi pra grave. Lá sem vacina, né? Sim. Sem vacina, porque senão acho que isso não teria acontecido. Quer dizer, eu não sei também se a vacina de febre amarela protege contra a malária. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa, né? Eu não entendo dessas doenças tropicais, mas eu acho que é a mesma coisa. Quando eu fui para a África, eu tomei a vacina de febre amarela, dura 10 anos, depois não tomei nunca mais. Mas também você fica com uma proteção aí muito grande. E olha que não fui para a selva, não fui nada, eu fui a trabalho mesmo, mas nas próprias cidades é muito mais difícil, né? Tentar qualquer coisa assim. Mas para ele aconteceu. E ele é fortão, né? Ele tá aí cheio de saúde, mas diz que foi exatamente isso. Ele fez a turnê pela África e disse que ele começou a se sentir mal, enfim, quando chegou aqui no Brasil, né? Aí não foi ao médico, porque achando que era gripe, um resfriado, enfim, coisa, né? E ficou tentando tratar em casa, começou a ter hemorragia.
e foi para o hospital hoje, mas o estado dele é bem grave e é complicado. Nossa, gente, ainda bem que ele é jovem, que ele é fortão, ele é forte, né? Ele é forte, eles usam muito shake, uma alimentação muito reforçada. Acho que isso, em alguma coisa, em alguma hora, te dá um retorno bom, né? Te dá uma energia a mais. Vamos esperar que logo a gente tenha boas notícias. E fica um alerta, né? Para quando você sente alguma coisa, já vai logo no hospital para ver o que pode ser e pode evitar, mesmo com gripe, gente. Hoje o pessoal fala, é só uma gripe, mas gripe hoje em dia é uma coisa muito arriscada, né? Se você bobear, vira uma pneumonia, vira uma coisa mais séria, te derruba de verdade. Então, tudo prestando muita atenção para... Ele está internado no Brasil? No Brasil, ele está no Brasil. Ele chegou da África, obviamente ele foi contaminado lá, com toda certeza. Ele chegou e começou a se sentir mal. Aí disse que teve febre, foi evoluindo, não foi ao médico, quis ficar tratando em casa. E aí o que aconteceu? Quando começou a hemorragia mesmo, ele se sentiu mal, taquicardia, a pressão começa a cair, enfim. Aí ele foi pro hospital, chegou lá, agora vai ficar internado. E aí os médicos agora vão ficar sabendo o que está acontecendo verdadeiramente. Do céu, viu? Vamos lá, que tudo dê certo. Vamos, inclusive, para a Central de Jornalismo da nossa Rede TV agora, com Amanda Klein, os destaques do Rede TV News. Boa tarde, Amanda. Oi, Sônia, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde a todos. A gente segue acompanhando a repercussão da condenação do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro condenou o petista a 9 anos e meio de prisão no caso do triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. O ex-presidente está no Instituto Lula, neste momento, onde discute a estratégia de defesa com seus advogados. A repercussão política, claro, foi imediata em Brasília e também no resto do país. E é sobre isso que a gente conversa agora com o repórter Eric Klein, direto de Brasília. Boa tarde, Eric. E aí, muita gente falando aí sobre a condenação do ex-presidente, os favoráveis e os contrários também. Muita gente sim, viu, Amanda? Boa tarde a você também, a todos que nos acompanham. Olha, a notícia da condenação do ex-presidente Lula repercutiu imediatamente aqui. Senadores subiram ao púlpito do Senado para discursarem tanto a favor e também contra a condenação do ex-presidente Lula. Aqui na Câmara também, os petistas se mostraram indignados. Eles falam em condenação política, que não há provas e que é uma condenação para tentar barrar a candidatura do ex-presidente Lula à presidência em 2018. Já os adversários do petista dizem que é uma condenação baseada em fatos e provas e que ninguém está acima da lei e que inclusive demorou para que o ex-presidente Lula fosse condenado, já que ele foi condenado em um dos processos e ainda responde a outras 4 ações. Esse é o caminho aqui no Congresso Nacional. Os petistas indignados, mostrando essa linha de condenação política, de um viés político na decisão de Sérgio Moro, e os adversários do presidente Lula dizendo que é uma condenação técnica baseada em fatos e provas. E o líder do PT aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Zaratini, já anunciou um ato do PT em todo o país. Segundo ele, petistas vão para a porta dos fóruns em todo o país para mostrar indignação e para defender a imagem do ex-presidente Lula contra essa condenação em primeira instância. A gente sempre lembra isso, né, Amanda? Em primeira instância contra o ex-presidente Lula, ele ainda pode recorrer à segunda instância. Então, que fique bem claro isso, que ele não vai ser preso imediatamente, não há um pedido de prisão por enquanto, viu? E esse é um ponto interessante que acho que nos cabe ressaltar, né, Eric, que não houve um pedido de prisão preventiva por parte do juiz Sérgio Moro. E ele argumenta o seguinte na sua decisão, na sua sentença, ele diz, bom, embora até haja indícios de que o presidente tenha orientado a terceiros para destruir provas, não cabe neste momento, não seria prudente neste momento, porque poderia causar certos traumas à sociedade, já que se trata de um ex-presidente, pedir a prisão preventiva. Então é melhor aguardar a decisão da segunda instância e aí sim prendê-lo ou não prendê-lo, dependendo da condenação ou absolvição na segunda instância. Agora, outra pergunta que eu queria te fazer, essa é uma questão muito importante, Eric, isso automaticamente, essa condenação agora do juiz Sérgio Moro, significa que o Lula já fica impedido de concorrer nas próximas eleições de 2018 ou ainda não?
Ainda não, Amanda, ele ainda não está inelegível. Isso porque a lei da ficha limpa diz o seguinte, que para um político, uma pessoa ficar inelegível, não poder se candidatar em qualquer que seja eleição, para qualquer cargo eletivo, precisa ser condenado por um colegiado. E um colegiado... Que história é essa? Tem todo mundo querendo saber qual é a rádio. É a Melodia FM 92,5. Ele já estaria em negociações bastante avançadas para a compra dessa emissora. E vai dizer que o Ratinho atualmente, né, além de ser uma das maiores audiências do SBT, ele já tem estações no Paraná, estações de rádio em Minas e também agora vai ter aqui em São Paulo. É uma rede, massa, na verdade. É uma rede, ele gosta de rádio. Ele adora rádio. Sabe que o Celso Portiolli também tem. Eu também. Ah, também. Eu ia falar, eu não. Não, eu falei, eu também adoro rádio. Eu também adoro rádio. Não tem mais. O Celso Portiolli também tem rádio. Estação mesmo, ele é o dono da rádio. Verdade, né? Muito legal. Olha aqui, gente, enquanto o Neguinho da Beija-Flor estava preocupado muito, e ontem os jornais falaram disso, nós comentamos aqui, em não usar mais o medalhão dele de ouro maciço, que custa R$60 mil, que pesa vale mais, praticamente meio quilo, eu também acho que vale mais, né? Porque é um período de crise, ele não quer saber de ostentação. Dona Val Marchiori vai na contramão disso e ostenta muita coisa e no valor de R$200 mil. Já a gente conta os detalhes. Que 60 que nada pra ela é agonia, né? Daqui a pouquinho vamos falar da Val Marchiori, mas agora vamos falar de ganhar dinheiro. Tô só esperando. Eu não vou falar o que tá. Não, pode falar que é total. Ela deveria aproveitar o dinheiro e fazer um curso. Do quê? Sei lá, alguma coisa. Estudar, aproveitar, porque vamos supor, se um dia o dinheiro dela acaba, ela vai fazer o quê? Ela vai viver do quê? Daí outra coisa, tem que ter um plano B, é isso, né? A Val é cafona, né? Porque eu acho que a cafonice, ela tá nessas histórias. Porque quem tem, na verdade, não precisa expor e jogar, enfim, colocar, esfregar na cara dos outros o que tem, o que deixa de ter. Porque para ela só aparece justamente por esse motivo, né? Ela não aparece por um motivo tipo, a Val está lendo um livro, a Val fez a interpretação de texto de uma matéria sobre política, sabe? Você não vê absolutamente nada sobre isso. Val falando sobre política também. Tá querendo muito. Daqui a pouco vai querer que ela apresente o Jornal Nacional também, né? Mas ela é tão pretensiosa que é capaz né? Ela é capaz também de falar que ela pode realmente, tá certo. Olha aqui, gente, teve o aniversário do pai do Fábio Porchat. E nesse dia, já que o clima era de festa, o apresentador da Record de televisão resolveu contar a data do casamento dele com a atual noiva, né? Claro, não seria com outra. O pai, o Fábio Ferrari Porchat de Assis, comemorou 65 anos ao lado do filho e da nora aqui em São Paulo. O Fábio Porchat aproveitou a comemoração dupla do seu aniversário de 34 anos e do pai fazendo 65. Olha que coisa legal. Então, alegria em dose dupla.